Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play. Nosso tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como ela impacta o setor da saúde. Para esclarecer nossas dúvidas, nós vamos conversar com Fernanda Nascimento. Ela é advogada especialista em direito da saúde e direito médico. Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia a todos da Dr. Play que estão nos assistindo agora. Vai ser um prazer contribuir com vocês com relação a esse tema de LGPD na saúde. Então, Fernanda, a LGPD foi publicada em agosto de 2018, né? Quase 3 anos. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que não sabem da sua existência. Então, explica para a gente o que é a LGPD. Sim, a LGPD foi editada desde 2018, mas só entrou em vigor no finalzinho do ano passado, né, em meados de agosto de 2020. E a LGPD nada mais é que uma lei que regulamenta todo o uso e tratamento de dados pessoais. Então, todo profissional ou empresa que trata, coleta dados pessoais dos seus clientes, como na área da saúde dos seus pacientes, precisarão se adequar à LGPD, que é uma lei que prevê proteção para esses dados. E quais são os pontos principais que mudaram com a existência dessa lei? Na verdade, uma das grandes inovações da lei é a autodeterminação do titular dos dados, ou seja, os seus dados deverão ser tratados de acordo com a vontade do seu dono. Não será mais possível sair coletando todo e qualquer tipo de dado, sob motivo de que é para o cadastro, de que o sistema pede, exige. Não, os dados agora só vão poder ser coletados, tratados mediante o consentimento do seu titular ou uma informação, como no caso da saúde. Existem a Lei Geral de Proteção de Dados traz 10 bases legais pelas quais podem ser coletados, tratados dados. Vale ressaltar que nenhuma dessas 10 bases tem uma importância ou segue uma ordem de prioridade. Deve-se procurar a base de dados mais adequada possível. Então, sim, a gente vai se atentar ao consentimento, quando possível, mas especificamente nos casos de direito à saúde e medicina, vamos atentar à tutela à saúde e perigo da vida. Então, quando você chega no hospital com emergência, o médico precisa saber seus dados pessoais para saber como lhe tratar, precisa saber se você tem uma alergia. Mas na vida normal, em uma consulta ambulatorial, por exemplo, só serão permitidos agora coleta de dados com uma finalidade específica ou com o consentimento daquele titular. É, você já explicou um pouquinho de como vai ser no setor da saúde? Então, o que vai impactar o setor da saúde nesse caso da coleta de dados? Você falou na parte da coleta e na parte do armazenamento de dados. Isso. A lei prevê uma série de inovações no sentido também de segurança da informação. Então, é primordial que os gestores de saúde, proprietários de clínicas e até médicos que atuam autonomamente se atenham a como vão armazenar esses dados e como vão fazer o descarte. Então, é primordial que se faça um mapeamento e monitoramento desses dados. Saber quais dados eu estou coletando. Eu preciso desses dados ou como eu vou descartar? Na área da saúde, temos também outras leis correlatas, como, por exemplo, a lei do prontuário médico, que você deve guardar informações do paciente para eventual defesa médica e até registros mesmo hospitalares. Então, atendendo a todas essas leis, como é que eu posso descartar o máximo de dados possíveis? O ideal agora é que não se fique com tantos dados, não se colete tantos dados. Quanto mais dados, mais caro será se adequar à LGPD. Já você falou que a LGPD foi publicada em 2018, mas ela só entrou em vigor agora em 2020. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, que são profissionais de clínica, de hospitais, são proprietários, o que elas devem fazer para não ser punidas? E quais são as punições de quem não cumprir a LGPD? Bom, a lei prevê, além de punição financeira em pecúnia, também espécies de retratações,
Exemplo, um hospital teve seus dados vazados, seu banco de dados vazado. Ele deve vir até público e informar, olha, os meus dados foram vazados. Essa é uma das espécies de punições que a LGPD traz. E a outra são multas pecuniárias sobre o faturamento da empresa, multas de até 2%, limitada até 50 milhões. Uma pequena clínica, obviamente, não vai pagar milhões, porém vai ter uma multa de cerca de 2% do seu faturamento. E, nesse primeiro momento, as principais penas e sanções são essas, educativas, são essas de se colocar ao público, informar se vazou dados ou não, informar o que está fazendo para proteger os dados. Por isso que se adequar à LGPD não se coloca como um dispêndio, um gasto para a sua empresa, mas pode ser considerado um investimento, a partir do momento que, com quanto mais transparência você tratar os dados do seu paciente, você vai se colocar como uma instituição segura, idônea, e pode confiar em mim, pode vir ser atendido aqui, que eu cuido dos seus dados. É no caso dos pacientes, né? Passando agora para o lado dos pacientes. Se algum paciente sentir que teve um dado coletado de maneira que não seja a maneira certa, de maneira errada, ou então se ele sentir que está sendo prejudicado, tem alguma medida legal que ele possa entrar com essa Ele pode medida? questionar, sim, judicialmente, se sentir lesado. Pode fazer uma denúncia no PROCON, e pode também simplesmente não conceder, não contratar com aquela empresa. Aconteceu comigo, semana passada eu fui na dermatologista e no ato de cadastro, na recepção, precisava tirar uma foto com a webcam. Eu questionei por que é necessário. Não é o cadastro que pede. Ok, é obrigatório? Não, não é, não quero tirar. Pronto, não concedi meu dado, e eles condicionaram o meu atendimento a isso. Como está acontecendo bastante na Drogazil, agora você coloca a sua biometria para que seja concedido um desconto. Por um lado, essa atitude está correta, ele informa que está coletando a biometria para que você tenha acesso a um desconto. Porém, você deve analisar, o meu dado vale realmente esse desconto? Por que o desconto faz cair quase 50% de um medicamento? Isso é uma extorsão. Então, por que um CPF é tão valioso para uma grande rede de drogarias, né? Então, se você não se sentir confortável, não conceda esse dado. E se você realmente precisar daquela ação, daquela contratação, concede, pede informações e, eventualmente, procura seus direitos junto ao PROCON ou judicialmente mesmo. Fernanda, muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que quem assistiu vai saber o que fazer para se adequar à LGPD. Muito obrigada. Já agradecendo a oportunidade, minha mensagem final realmente é partir pela conscientização das pessoas, desde a alta gestão da clínica, do hospital, até o secretariado, terceiros com quem se contrata, todo mundo deve se conscientizar da importância de proteger os dados, principalmente nessa relação médico-paciente. Foi um prazer contribuir com vocês hoje, agradeço. Muito obrigada.